Bom, vamos então para a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 22. Vai aparecer ali no telão também. 2 Samuel 22, verso 1 em diante. Diz assim: Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém? O tema da mensagem de hoje é o hino da vitória, mas eu queria que você prestasse atenção, amado irmão. Olhe para mim. Davi, por mais que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, um grande rei, o maior rei de Israel, que venceu várias batalhas. Não pense que a vida de Davi era só flores, era só alegria. Não, Davi passou por lutas terríveis, sofreu perseguições das mais perversas e difíceis. E nesse momento, quando ele começa a falar, note que este texto também se encontra lá no Salmo 18. No Salmo 18 vai relatar o cântico de Davi da mesma forma como é registrado aqui em 2 Samuel 22. Então ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Mas quem precisa de um libertador, já estando livre, já estando tudo tranquilo? Só precisa de libertador quem está se sentindo preso, quem está sendo muitas vezes encurralado, se sentindo acuado. E era assim que Davi estava se sentindo, quando ele estava fugindo de todos os seus inimigos e também do próprio rei Saul. Porque isso aqui foi antes de Davi tomar posse da coroa. O rei Saul ainda estava vivo, ele morreu de inveja, ele ficou cheio de inveja, um espírito imundo se apossou dele e ele começou a perseguir, ele desejou matar, procurou matar a Davi. E levantou muitos soldados, muitos do povo de Israel se uniram a Saul na tentativa de matar Davi. Então Davi fugiu, Davi passou por momentos de medo, momentos de solidão, momentos de rejeição, momentos de abandono, mas os seus lábios jamais murmuraram diante do Senhor, porque nos seus lábios estavam continuamente o cântico, o louvor ao nosso Deus. Aleluia! Então é interessante notar que o cântico da vitória, ele vem depois da vitória, né? Mas normalmente ele só vem para aquele que já está acostumado a cantar e a louvar e glorificar a Deus, mesmo antes da vitória chegar. Mesmo no momento em que a luta está apertando, ele tem o hábito de louvar e adorar ao Senhor. Eu queria, antes de nós realmente iniciarmos de vez a pregação, eu queria fazer uma pergunta para vocês que fique no ar, não precisa responder, tá? E a pergunta é: macumba pega em crente? Macumba, feitiçaria, encantamento, maldição. Alguém lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida. Tem efeito? Pega na sua vida? Mal olhado, olho gordo, inveja, pega na vida do crente? É uma pergunta, né? Porque é verdade que nós que vivemos num país que está acostumado com todo tipo de misticismo, com todo tipo de sincretismo religioso, nosso país que está acostumado muitas vezes, né, a acreditar em tantas coisas que não têm base bíblica, e essa é mais uma delas. Ah, não, olho gordo pode prejudicar, mal olhado pode prejudicar, se alguém fez algum trabalho pode me prejudicar. Meu irmão, se você é filho de Deus, se você é um salvo, se o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, meu irmão, não há encantamento, não há praga ou maldição que pode chegar até você. A Bíblia diz, inclusive, nenhum encantamento chegará sobre a tenda de Israel. Jesus já removeu lá no madeiro, lá na cruz,
todas as maldições. Então, para você que tem medo de maldição, creia no sacrifício de Jesus na cruz, porque Jesus já levou toda a maldição lá na cruz, no Calvário. Aleluia. Mas então por que as coisas ruins acontecem? Por que muitas vezes as pessoas ficam ali desejando o meu mal e às vezes acontece o mal? Amado irmão, mesmo se a pessoa não desejasse, mesmo se ninguém lançasse maldição sobre você, mesmo se ninguém nunca fizesse nenhum tipo de encantamento ou trabalho para você, pode ter certeza, você está no mundo, você está sujeito a passar por muitos problemas, muitas tribulações. Você está sujeito muitas vezes a sofrer com enfermidades, sofrer acidentes. Ah, mas o Senhor está comigo, mas muitas vezes o próprio Senhor permite a gente passar por determinadas situações. Já foi pregado isso muitas vezes, né? O Senhor permite passarmos por diversas situações difíceis para provar a nossa fé. De que modo a nossa fé é provada? Através das provações, através das lutas. É só você olhar para tantos personagens bíblicos, para tantos heróis da fé. Quando você lê lá o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, né, você vai ver os heróis da fé. Vai aparecer um monte de gente que fez coisas extraordinárias. Mas ninguém repara que muitas vezes eles, antes de fazerem coisas extraordinárias, eles passaram por perseguições terríveis, passaram por lutas que talvez eu e você jamais aguentaríamos passar, e eles passaram. Então, meu irmão, se as coisas não vão bem, se muitas vezes as coisas dão errado para você, não é porque você é azarado, não é porque você passou debaixo da escada, não é porque você quebrou um espelho, não é porque um gato preto passou na sua frente. Amém, amado irmão? Porque isso não pega em crente. O verdadeiro salvo, ele é remido, ele é purificado. Nenhum encantamento atinge e toca nele, o maligno não pode tocar nele, a não ser que o próprio Senhor permita. E se o Senhor permitir, não vai adiantar você querer desamarrar, não vai adiantar você querer quebrar algum tipo de encantamento. Vamos fazer uma oração forte para quebrar encantamento, né? Não, porque se às vezes o próprio Deus permite, meu irmão, aceite, glorifique ao Senhor, faça como Davi, cante o hino da vitória antes mesmo da vitória chegar. Aleluia. Para iniciar, eu queria fazer mais uma pergunta. Quem são os nossos inimigos? Como eu falei aqui, né? Falei sobre macumba. Os nossos inimigos são os macumbeiros? São pessoas que muitas vezes são de outras religiões? Porque no passado, no Antigo Testamento era, né? No Antigo Testamento, os inimigos eram pessoas, eram seres humanos. Mas no Novo Testamento, depois que Jesus veio a este mundo em carne, ele nos explicou que nós devemos amar as pessoas que se apresentam como nossos inimigos, não é? E ele nos mostrou que os nossos verdadeiros inimigos não são físicos, são espirituais. Abra comigo em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele, a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Agora vamos pular para o versículo 17. Aqui você entende, Jesus está enviando 70 homens de 2 em 2 para entrar nas casas, anunciar o evangelho, curar, libertar os cativos. Versículo 17 diz o seguinte: Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês está registrado
nos céus. Versículo 21. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amém? Então repare nessa história. Repare nesse acontecimento histórico. Jesus prepara os 12, mas além dos 12 tinha muitos outros discípulos que acompanhavam Jesus também e que aprendiam grandes lições, tanto na teoria como na prática. E aqui então Jesus envia 70 discípulos numa determinada região para entrar de 2 em 2, cada dupla numa casa. E ele disse: olha, curem os enfermos, digam que o reino dos céus está próximo, é chegado até eles, e expulsem os demônios. E quando eles voltaram, no versículo 17 em diante, nós percebemos a alegria deles. Eles estavam impressionados. Senhor, até os demônios se submetem a nós. E aí Jesus então abre os olhos deles, mostrando: olha, eu vi o próprio Satanás, o chefe dos demônios. Eu vi o próprio Satanás cair do céu como um raio, mas eu dei poder para vocês pisarem em cobras e escorpiões. Mas eu dei poder para que vocês pisem em cobras e escorpiões. Meu irmão, se Jesus te deu o poder para pisar no próprio Satanás, vai alguma macumba atingir você, meu irmão? Vai algum mal olhado, vai algum olho invejoso atingir a sua vida? Não, não vai. Não vai. Porque acreditar nisso é superstição. Nós não somos supersticiosos, nós somos pessoas que vivem pela fé, e fé na palavra de Deus. O que está escrito nós cremos, no que não está escrito: mas aconteceu com fulano, mas fulano teve uma experiência assim, não está escrito, não tem base bíblica. Nós não cremos. Cremos que todos estão sujeitos a passar por dificuldades. O próprio Jesus passou, o próprio Paulo passou. Não é? Mas ele poderia falar: será que alguém está com inveja de mim? É mal olhado? Não, meu irmão, não. É apenas a luta normal, a prova normal que todo crente passa. É apenas o deserto. O deserto, meu irmão, lembre-se, é aquilo que está no meio entre a escravidão e a terra prometida. Quando você sai da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, o que tem no meio é o deserto, meu irmão. E deserto não é um lugar fácil de conviver. Não é um lugar tranquilo. É um lugar que à noite faz muito frio, de dia é um calor insuportável. É um lugar onde não tem água disponível. É um lugar onde não tem alimento, não tem mercado, padaria. Deserto é você e Deus. Você, através do deserto, você tem a oportunidade de viver completamente na dependência de Deus. É tão bom quando a gente tem tudo, né, nas nossas mãos, né? Tudo sobrando, tudo bem, saúde, dinheiro, família, tudo bem. É tão bom, e a gente sente assim: poxa, está tudo sob controle. Mas muitas vezes Deus faz questão de tirar as coisas do controle. Sabe para quê? Para você aprender a depender dEle. Para que Ele mostre para você que é Ele que controla todas as coisas e não a gente. Não somos nós que controlamos tudo. É o Senhor. É o Senhor que pode transformar o caos em algo tranquilo. É Ele que refrigera a nossa alma, que nos leva a passos verdejantes, que guia-nos mansamente a águas tranquilas, águas de descanso. Mais um salmo de Davi, Salmo 23. Mas não pense que era fácil. Quando Davi estava escrevendo esses salmos, essas poesias, amados irmãos, muitas vezes era leão de um lado, era urso do outro, era soldado vindo de outro lado, e muitas vezes, aonde ele se sentia seguro? Na força dele, no braço dele, na conta bancária dele, na saúde dele, no tamanho dele? Não, ele se sentia seguro no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, é no Senhor que eu me refugio. Ele é aquele que me guarda, Ele é aquele que me protege. Mesmo quando vem o dia mau, eu estarei seguro, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Então quem são os nossos inimigos? Jesus deixou claro. Nós lemos depois em Efésios capítulo 6, Efésios, abra aí a sua Bíblia. Paulo vai nos dar de uma forma muito mais clara a definição de quem são os nossos inimigos hoje. Efésios capítulo 6, verso 12. Olha o que diz. Efésios 6,
Verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meu irmão, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, a nossa luta não é contra um parente que está perseguindo você. A nossa luta não é contra alguém que torce para um time diferente do seu, ou que tem uma preferência política e ideológica diferente de você. A nossa luta é contra Satanás e os demônios, contra principados e potestades, que não vivem nas regiões terrenas, físicas, mas nas regiões espirituais, celestiais. É contra eles a nossa luta. E muitas vezes são eles que, muitas vezes, com a permissão de Deus, atingem a nossa vida, muitas vezes tocam, como aconteceu com o próprio Jó. Satanás compareceu diante de Deus para pedir a permissão de provar Jó, de tocar na família de Jó, tocar nos bens materiais, tocar nos animais, tocar na própria saúde, na própria pele de Jó. E Deus permitiu. Por quê? Porque Deus gosta de ver os seus filhos sofrendo? Porque Deus gosta de torturar aqueles que seguem a Ele, que adoram a Ele? Não, porque Ele gosta de ser adorado, Ele gosta de que os seus filhos, Ele deseja que os seus filhos confiem e dependam dEle completamente. Que os seus filhos o adorem, não apenas quando tudo vai bem, mas mesmo quando chega o dia mau. Ele quer saber aonde está o seu coração. Está no Senhor mesmo ou está na situação? Se a situação estiver tranquila, eu fico bem. Se a situação não estiver tranquila, aí acabou o meu mundo. Não, meu irmão. Se você confia no Senhor, se Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, pode vir o que vier, você estará de pé, você estará firme. Você será como os montes de Sião. O monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Então quem são os nossos inimigos? São aqueles que têm inveja de nós? São aqueles que lançam pragas, maldições contra nós? Devemos temê-los? Não. Os nossos inimigos são espirituais. Só que mesmo esses inimigos espirituais, que têm feito um estrago enorme no mundo, nós não devemos temer, não precisamos temer a eles, porque Jesus disse que eles estão debaixo dos nossos pés. Jesus nos deu poder e autoridade para pisar cobras e escorpiões, e contra toda obra do mal. Jesus garantiu que nenhum mal nos atingiria, nenhum mal nos atingiria, meu irmão. Por quê? Porque o Senhor é aquele que está do nosso lado. Segundo ponto dessa mensagem, eu quero perguntar: quem tem a proteção de Deus? Abra aí novamente em 2 Samuel 22, só voltar o texto. 2 Samuel 22, nós lemos do 1 ao 4 o texto base, mas agora nós vamos ler versículo 17 em diante. 2 Samuel 22, 17. Você pensa que Davi parou de louvar aqui no versículo 4? Não, ele continuou louvando, apesar das lutas. Diz assim: do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com o lance de vista abate os orgulhosos. Amém? Então quem tem a proteção de Deus? É qualquer um?
Não, não é qualquer um. Quem tem a proteção de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que é íntegro, reto de coração. Em outras palavras, aquele que tem fé. Nós entendemos na carta de Tiago que fé sem obras é morta. São pelas nossas obras de justiça, de integridade, que nós demonstramos a nossa fé. Então, quem tem fé no Senhor e que vive por consequência da sua fé, vive de maneira íntegra, vive de maneira justa, procura ouvir a voz de Deus e obedecer, esse tem a proteção do Senhor. Agora, se nós nos afastamos do Senhor, se nós buscamos fazer a nossa vontade ao invés da vontade de Deus, aí pode ter certeza, nenhuma proteção virá sobre você. Pode ter certeza, meu irmão. Aquele que muitas vezes tem a proteção de Deus está sujeito a passar por problema. Sem proteção de Deus, meu irmão, aí a coisa fica feia mesmo. Então, amados irmãos, nossas armas são mais poderosas. Se não usarmos, nós vamos perder. Se não vigiarmos, nós vamos também perder as batalhas, vamos ser derrotados. Salmo 40, abra aí em Salmo 40. Salmo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Não proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis, repare aqui no versículo 12, são incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Amém? Então, quem tem a proteção de Deus? Aqui o salmista está falando mais uma vez. Aquele que proclama a justiça. Aquele que não oculta a justiça no seu coração. Que com fidelidade proclama a salvação. Que não esconde da grande congregação a graça e a verdade de Deus. Então, esse tem a proteção de Deus, meu irmão. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, porque só assim nós de fato contaremos com o favor de Deus. O favor de Deus e a própria misericórdia, a graça de Deus. Tem gente que pensa assim, mas a graça não é um favor imerecido? Sim, ninguém merece o favor de Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer o favor de Deus. Só que o Senhor estabeleceu um meio de agir através da nossa fé. É através da nossa fé que o Senhor age. Se você não tiver fé, Deus não age. Sem fé é impossível agradar a Deus. É possível você receber o favor de Deus. A própria salvação não é possível sem a fé. Não adianta você falar, mas a graça de Deus é tão grande. Mas você precisa usar a sua fé. Amém? Então, a nossa fé, meu irmão, como já foi pregado muitas vezes, a fé genuína, a fé verdadeira, é aquela fé acompanhada de atitudes que glorifiquem a Deus, de obediência e submissão à vontade, à palavra de Deus. Então, quando a pessoa tem fé, quando a pessoa obedece a Deus, não que ela passe a se tornar digna, não que ela passe a merecer, não, mas o Senhor, Ele tem prazer em derramar o seu favor, Ele tem prazer em derramar as suas bênçãos, Ele tem prazer em te livrar, em se colocar diante de você e dos seus inimigos e falar, opa, a briga não é com eles não, a briga é comigo, agora você está brigando comigo. Então essa é a segurança que tem aquele que teme ao Senhor, que faz a vontade de Deus. Só voltar um pouquinho no Salmo, verso 9,
Salmo capítulo 9, verso 9. Muitos dizem que salmo não tem capítulo, né? São apenas números, cada salmo é como se fosse um livro. Então vamos ler o salmo de número 9, do verso 9 até o 10. Diz o seguinte: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Senhor não desampara quem? A quem o Senhor não desampara? Os que buscam a Ele. E se a pessoa não busca? Se a pessoa não busca, tem como esperar o amparo de Deus? Ela vai ficar desamparada. O Senhor, Ele está à disposição, o Senhor está disponível. Tudo o que Ele quer é realmente nos livrar, nos proteger, nos guardar, nos abençoar. Mas nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte. Então, quem tem a proteção de Deus? Quem teme ao Senhor, quem obedece ao Senhor e quem busca ao Senhor. Você tem que ter essas três características para realmente receber a proteção de Deus. E aí eu faço a pergunta novamente: macumba pega, maldição pega, mal olhado pega, olho gordo pega, meu irmão? Não pega. Depende do crente que você é. Depende do crente que você é. Se você é um crente que não confia no Senhor, que não teme ao Senhor, que não busca o Senhor, aí pode ser que pegue. Aí pode ser que realmente você fica desprotegido. Mas se você confia no Senhor, se você obedece ao Senhor, se você teme ao Senhor, se você busca o Senhor, meu irmão, não há macumba que pegue na sua vida. Então, para vencer, precisamos guardar os estatutos e confiar em Deus. Deus é fiel para quem é fiel a Ele, é o que diz lá em Salmo 40, né? Ao fiel te revelas fiel. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso, em algumas traduções diz, reages à altura. Com o perverso, reages à altura. O Senhor, meu irmão, como já vi muitos pregadores falarem, Ele mais reage do que propriamente age. Você sabia disso? Como assim Deus não age? Sim, pela palavra de Deus nós entendemos que Deus quase não age. Normalmente Ele reage às nossas orações, à nossa fé, a nossa obediência, a nossa busca. Ele reage. Quando também nós não buscamos, quando nós viramos as costas para Ele, quando somos perversos, como somos imorais, Ele vai reagir. Amém? Então, a reação de Deus depende da postura do nosso coração. Depende de aonde está a nossa fé. A nossa fé está no nosso dinheiro, nas nossas forças físicas, ou está no Senhor? Se estiver no Senhor, pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai reagir positivamente em seu favor. Aleluia. Deus livra os que o temem, e não apenas aqueles que se tornam membros de igreja, ou frequentam cultos de vez em quando. Preste atenção nisso. É muito importante nos reunirmos como igreja. É muito importante participarmos do culto. É muito importante, meu irmão, congregarmos. Isso é muito importante, mas não pense que isso é suficiente para você estar protegido. Ah, não, aqui dentro do salão eu estou protegido, nenhum mal me pega. Não se engane, meu irmão, não se engane, porque só tem o livramento de Deus aquele que teme o Senhor. Quem teme o Senhor pode estar na igreja ou pode estar em casa. Ele tem o livramento do Senhor, ele tem o favor do Senhor, porque o temor do Senhor, meu irmão, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor faz com que os anjos de Deus acampem ao redor da vida da pessoa. Não importa o que ela faça, não importa onde ela vá, não importa onde ela esteja, os anjos do Senhor estarão ali para guardar essa pessoa. Se você passar pelo fogo, como eu sempre falo, eu passei pelo fogo literalmente, eu e minha família. Quando pegou fogo o meu apartamento, o apartamento que eu moro, né? Que eu moro não. Apartamento que é de minha propriedade provisória, porque tudo que nós temos aqui é de Deus, né? Mas o apartamento que eu tenho em São Paulo, quando ele pegou fogo, eu literalmente passei pelo fogo, mas o fogo não nos consumiu. Consumiu parte dos nossos bens, mas o Senhor estava conosco.
Amém? A gente sabe que os bens vão passar, vão se corroer, vão se desfazer. Aqui é o lugar onde os ladrões roubam, a traça e a ferrugem corrói. Mas o tesouro que nós temos no céu, nenhum ladrão pode roubar. Nenhuma traça, nenhuma ferrugem pode destruir, pode estragar. Aleluia! Então, está guardado, o nosso tesouro está bem guardado lá no céu. E enquanto estivermos aqui na terra, meu irmão, o Senhor vai livrar e vai guardar aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que ao invés de reclamar e murmurar, têm o cântico em seus lábios, como Davi tinha o cântico continuamente em seus lábios. Ele cantou antes da bênção, antes da vitória, e depois ele cantou mais ainda quando Deus deu a vitória. Ele cantou o hino da vitória. E eu tenho certeza que a partir de hoje, meu irmão, você confiando no Senhor, você buscando o Senhor, você obedecendo ao Senhor, você deixando o temor cair no seu coração, eu tenho certeza, meu irmão, que você também vai cantar o hino da vitória. Mas para cantar o hino da vitória tem que passar por luta. Amém? Não existe vitória sem luta. Eu sou muito vitorioso, mas você venceu o quê? Sem inimigo, sem gigante? Não tem como você dizer que você é um vitorioso. Você só pode dizer que você é mais que vencedor no momento que você perceber gigantes diante de você, lutas diante de você, problemas diante de você, que vêm muitas vezes para te paralisar, para te entristecer, para fazer você pensar em desistir, mas você fala, não, eu não vou desistir. Eu vou confiar, o Senhor está do meu lado, o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Salmo 40, verso 1. Estamos lendo bastante Salmo, porque Salmos são poesias, normalmente músicas, canções de adoração, em momentos de tribulação. Através da poesia do Salmo, Davi demonstrava sua confiança no Senhor. Salmo 40 é um salmo de Davi, verso 1 ao 4, diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes e nem para os que seguem a mentira. Aleluia! Tirou-me de um poço de perdição. Meu irmão, você que está me assistindo, ou vocês que estão aqui nesse salão, talvez você se encontre num poço de perdição. Você não vê saída, você olha para os lados e você não vê solução. Meu irmão, Davi também se sentia assim, Davi também se encontrava em semelhante situação, mas ele disse, o Senhor tirou-me de um poço de perdição, ele me tirou de um atoleiro de lama, eu estava mergulhado na lama, mas o Senhor me tirou de lá e firmou os meus passos, colocou os meus pés sobre uma rocha. Meu irmão, você tem uma rocha na sua vida que se chama Jesus. Jesus é a rocha eterna, Ele é a pedra angular, é a pedra de esquina, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos livra. Basta você também esperar com paciência pelo Senhor, é o que diz o versículo 1 de Salmo 40. Espere com paciência. Paciência significa, meu irmão, você não, eu orei hoje e aí amanhã não aconteceu, então diz isso. Não, paciência é você, orei hoje, não aconteceu, eu vou orar amanhã, não aconteceu amanhã, eu vou continuar orando, não aconteceu depois, eu vou continuar orando, porque eu tenho paciência, eu espero com paciência no Senhor. Eu não sei se você sabe, mas paciência é um dos frutos do Espírito. Paciência é uma característica daquele que foi regenerado, daquele que nasceu de novo, e hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas que são ansiosas, né? E a ansiedade é o contrário da paciência. A ansiedade é quando você não consegue esperar, você não quer esperar, você quer tudo para agora, para ontem. Não, eu não quero esperar nem um dia, nem 2 dias. Meu irmão, tenha paciência, paciência é fruto do Espírito.
Paciência é fruto. Espere que no tempo certo o Senhor também vai se inclinar para você. Ele vai ouvir o seu clamor quando você clamar por socorro. Ele também vai te tirar de um poço. Ele vai tirar de um atoleiro de lama, meu irmão. E você também vai cantar o hino da vitória. Ele vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitas pessoas, olha o que diz o verso 3. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, através de um momento de provação que você está passando, de uma luta que você está passando, e você decide esperar com paciência no Senhor, confia no Senhor, aí Deus te tira dessa situação, coloca os seus pés sobre a rocha, firma os seus passos. As pessoas que estão de longe, que muitas vezes estavam só olhando, esperando, esse aí vai... Sabe aqueles que muitas vezes a gente tem medo? Os que têm um mal olhado, os que têm inveja, até quando a gente está passando por dificuldade, parece que a pessoa tem inveja de nós. Mas essas pessoas que muitas vezes estarão torcendo para que você caia de vez, eles vão ver o que Deus fez na sua vida e vão temer e confiar no Senhor, é o que diz o verso 3. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança, bem-aventurado. É aquele que confia no Senhor e não fica olhando para o que os outros falam. E não ficam seguindo mentiras que criam, que inventam, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você será muito mais feliz se você ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Salmo, verso 9, vamos voltar de novo aí para o capítulo 9. Número 9. Salmo número 9. Verso 1 ao 10. Nós lemos antes do verso 9 ao 10. Mas vamos ler do verso 1. Salmo 9, verso 1 diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Tem até uma canção antiga, né? Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreende as nações e destrói o ímpio, e para todos sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Conte as maravilhas do Senhor, se alegre e exulte no nome do Altíssimo. O exalte, meu irmão, com louvores. Sabe, quando você chegar na sua casa, quando você estiver na sua casa, meu irmão, põe um louvor, não para ouvir. Eu vou ouvir um louvor. Não, o louvor não é para você ouvir. O louvor é para você, só te dar um auxílio para que você adore, você louve. Você abra a tua boca também para cantar, porque na hora de reclamar, a gente abre no automático, né? É no automático. Agora, para louvar, quem dera a nossa boca abrisse automaticamente para adorarmos, louvarmos, agradecermos ao nosso Deus. Mas louve ao Senhor de todo o seu coração. Vamos abrir novamente em 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler agora do versículo 29 em diante. Então, nós lemos do verso 1 ao 4. Ele diz que o Senhor é a rocha, a fortaleza. Depois lemos do 17 ao 28, dizendo que o Senhor livrou ele do forte inimigo, estendeu a mão. Agora nós vamos ler do versículo 29. Diz assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Irmãos, quem já ficou no escuro aqui, acabou a força, de repente, e você ficou num escuro total? Quem já teve essa experiência? Muitas vezes é uma experiência terrível, depende de onde você está, né? É uma experiência terrível. Você não
consegue localizar. Hoje em dia, né, a pessoa tem o celular perto, liga a lanterna, é mais tranquilo, né? Mas antes você tinha que procurar uma vela, né? Você tinha que procurar uma vela, né? E até achar, muitas vezes você batia a sua canela em algum lugar, né? Batia o seu corpo em algum objeto, algum móvel. Então é terrível viver na escuridão. Assim é a vida espiritual, meu irmão. Muitas vezes nos sentimos na escuridão. E sabe quem é o único que pode iluminar as nossas trevas? E lembre-se que escuridão é um símbolo de dificuldade. Quando você não enxerga, talvez uma das piores dificuldades que alguém possa ter é perder a sua visão. Então, na escuridão, a pessoa não enxerga. Ela não sabe se vai cair num buraco, se vai bater em algum objeto. Ela não sabe se vai se machucar. É terrível perder a visão. Mas quem é aquele que pode iluminar as nossas trevas? Versículo 29. O Senhor é a nossa lâmpada. É o Senhor que derrama luz nas minhas trevas. É o Senhor que está derramando hoje luz nas suas trevas. O Senhor é a lâmpada que ilumina o seu caminho. Você está vivendo num caminho de escuridão, de trevas, você não vê saída, você não vê esperança, meu irmão. O Senhor é a sua lâmpada. Versículo 30. Pois contigo, Senhor, posso atacar exércitos. Com meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. Mais uma música antiga aí, das antigas. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza ou a velocidade, a rapidez das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, lembrando que os inimigos hoje não são pessoas, são demônios. Os demônios que estão te perseguindo, meu irmão, são eles que vão correr de você, é você que vai os perseguir. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Aleluia. Olha a confiança que o salmista Davi tinha. Ele se sentia pequenininho. Ele começava a olhar com os olhos físicos, os olhos carnais. Ele era um jovenzinho. Ele era uma pessoa, um homem comum. E exércitos poderosos vindo atrás dele. O rei Saul vindo atrás dele. E eles simbolizavam hoje para nós os nossos inimigos espirituais, Satanás e os demônios. Então ele estava se sentindo perseguido. Mas ele falou, não, peraí, o Senhor está comigo. Quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão Ele? Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, a minha força. É Ele que aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu a velocidade daqueles animais que correm bem rápido. Ele coloca aqui a corça, mas vamos colocar o guepardo. Vocês já viram documentários Animal Planet, Discovery, né? Guepardo ou a cheetah, né? Parece uma onça, só que é mais magra. Chega a 110 km por hora. E é mais ou menos isso que Davi estava falando. Corça é outro animal. Mas imagine, trazendo para a nossa realidade, imagine esse animal que corre muito. Ele deu a agilidade, a velocidade. E quando uma pessoa está passando por luta, ela se sente impotente, ela se sente paralisada, ela não consegue sair do lugar. Mas ele começou a abrir os olhos e perceber, não, o Senhor está comigo, Ele me deu a velocidade desse animal veloz. Treinou as minhas mãos para a batalha, ao ponto do meu braço vergar um arco de bronze. Imagina pegar um arco, uma peça de metal, de bronze, e ele se sentia robusto, ele se sentia forte, porque Deus estava com ele. Ele vergou um arco de bronze. Aí chegou ao ponto de a história inverter, né? A história mudou. Os inimigos perseguiam ele, mas agora era ele que estava perseguindo os inimigos. E só voltou depois de ter destruído a todos eles. Aquele que confia no Senhor, ele deixa de ser perseguido e passa a perseguir os seus inimigos espirituais. São os inimigos que vão muitas vezes ficar com medo de você e não você com medo deles.
Mas tem que confiar, tem que temer ao Senhor, tem que buscar ao Senhor. Versículo 39. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate. Me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam. Eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os como a lama das ruas, os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedecem. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou do meio dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao seu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Ao ler esses últimos versículos, alguns podem pensar, mas então quer dizer que Deus vai nos exaltar e a gente vai ser cabeça e não cauda? Meu irmão, nós entendemos que esse princípio ele se repete lá no Novo Testamento, quando Jesus disse: os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. No tempo certo, Deus vai nos exaltar. Mas nós jamais devemos nos colocar em uma posição de querer nos engrandecer, nos exaltar diante de alguém ou diante de uma situação. Não, a nossa postura sempre tem que ser de humildade, submissão ao Senhor. Se humilha, põe o seu rosto no pó, se ajoelha, meu irmão, se prostre diante do Senhor. Se humilhe e no tempo certo Ele te exaltará. Davi disse que povos estrangeiros começaram a se submeter a Ele, obedecer a Ele. Nós entendemos que hoje nós não nascemos aqui na nova aliança, no tempo da graça. Nós não nascemos para ser servido. Nós estamos aqui para ser adorados. Nós não vamos ser reis como Davi. Davi viveu na época dos reis. Mas é certo que o Senhor vai nos colocar numa posição elevada espiritualmente. É certo que o Senhor vai nos exaltar. Vai enxugar as nossas lágrimas, vai colocar um cântico de vitória em nossos lábios. É certo que, além da vitória que Ele vai nos dar aqui, Ele está guardando o nosso depósito lá na eternidade, lá na glória, onde definitivamente todas as lutas irão acabar, onde definitivamente todos os nossos inimigos vão de uma vez por todas desaparecer. Aleluia, mas até chegar esse dia, o Senhor é a nossa lâmpada, o Senhor é o nosso escudo. Meu irmão, escudo é o que você usa para se proteger. Quando você vê aqueles filmes de guerra, meu irmão, não adianta uma pessoa ter lança, arco e flecha, espada, não adianta ela só atacar. Se ela não tiver escudo para se proteger, ela vai morrer logo logo. Então o Senhor é o nosso escudo, é Ele que nos protege, é Ele que se coloca na nossa frente. O inimigo vem contra nós, vem para nos intimidar, vem nos colocar situações terríveis, e a gente muitas vezes fica com medo, fica acuado, se sente como num poço fundo. Aí o Senhor vem e se coloca entre nós e o nosso inimigo, e fala: agora a briga é comigo, a briga é comigo. O Senhor, meu irmão, é o nosso general, Ele vai à frente das nossas batalhas. Ele disse lá para o rei Josafá: nessa luta vocês não vão ter que pelejar, a peleja é do Senhor. Nessa luta vocês não vão ter que lutar, porque essa briga é minha, eu comprei a briga de vocês. Aleluia. Basta você confiar no Senhor, e Deus vai colocar um cântico novo nos seus lábios, vai estender as mãos e te tirar de águas profundas, vai tirar de um poço fundo, vai tirar de lamas profundas, vai tirar, meu irmão, do lamaçal. Os seus inimigos espirituais vão ser destruídos. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar e tomar posse da vitória. Amém? Não acredite, meu irmão, que o gato preto tenha poder sobre a sua vida.
Não acredite, meu irmão, que o mal olhado, a inveja, a praga ou a maldição que alguém lançou contra você tem poder para a sua vida, porque o sangue de Jesus é um sacrifício extremamente, infinitamente maior que qualquer sacrifício que tenham feito nas encruzilhadas, nas matas, nos mares. Pode fazer o que for, meu irmão, pode fazer o sacrifício que for. O sacrifício de Jesus é maior. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos garante a vitória e nos dá a garantia de que nós podemos pisar sobre serpentes e escorpiões. Em Colossenses diz, meu irmão, que Jesus triunfou lá na cruz. Ele pisou em cima dos nossos inimigos e os expôs publicamente. Jesus envergonhou Satanás e os demônios na cruz, e ele continua envergonhando através de todos aqueles que confiam no Senhor. Se você confiar no Senhor, Satanás e os demônios vão ser envergonhados por causa da sua fé, da sua confiança no Senhor. Aleluia. E aqueles que te perseguiam, meu irmão, os inimigos espirituais te perseguiam, é eles que vão ser perseguidos, é eles que vão ter que correr, é eles que vão ter que fugir. Aleluia. Tem até um texto no Antigo Testamento, Deuteronômio, fala que a promessa para aqueles que obedecem, para aqueles que temem o Senhor, o inimigo vem por um caminho, mas ele vai ter que fugir por 7. Aleluia. Confie no Senhor, tema o Senhor, busque o Senhor, seja fiel ao Senhor, seja íntegro, justo. Aleluia, vamos orar. Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua voz, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Entendemos que, estando presentes aqui no mundo, estamos sujeitos a passar por lutas, tribulações. Estamos sujeitos, Senhor, a enfrentar, Senhor, Pai, o dia mau, dias de escuridão. Estamos sujeitos, Senhor, a doenças, a acidentes, a problemas incontáveis, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, ó Pai, que por confiar no Senhor, o Senhor nos garante a vitória. E é certo que não tem como alguém ser vitorioso se não tiver uma luta para vencer. Nós só vencemos quando temos lutas, Senhor, ó Pai. Então, Senhor, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a entender o momento em que estamos vivendo. Nos ajuda a entender que as lutas, Senhor, não é um sinal, Senhor, ó Pai, de que alguma macumba pegou na gente, ou que o Senhor nos abandonou, não. É o sinal, Senhor, ó Pai, de que o Senhor está nos dando oportunidade de viver pela fé, de depender do Senhor e de se tornar pessoas mais do que vencedoras por meio de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, Senhor, capacita os meus irmãos que estão aqui, capacita todos aqueles que estão me assistindo, Senhor, a vencer em nome de Jesus. Capacite o Senhor para que eles possam andar acima dos problemas e não abaixo deles. Que assim como Pedro que andou pelas águas, eles venham andar sobre todo tipo de tribulação, acima e não abaixo delas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda toda ação de demônios, que Satanás e os seus demônios batam em retirada agora, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor os expôs publicamente, cada um de vocês. Lá em Lucas capítulo 10 diz que o Senhor venceu lá na cruz e nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele viu o próprio Satanás cair do céu como um raio, mas ele nos deu poder e autoridade para vencer Satanás e os demônios. Então, Satanás, demônios, batam em retirada. Nós repreendemos vocês em nome de Jesus. Saiam dos nossos caminhos, saiam das nossas casas, saiam da nossa vida profissional, da nossa vida financeira, da nossa vida familiar, do casamento. Saiam em nome de Jesus. Da nossa saúde, em nome de Jesus. Leva toda a enfermidade junto com vocês. Pega a tua bagagem e sai agora em nome de Jesus. Porque nós somos lavados, remidos, comprados com o sangue do Cordeiro. Nenhum encantamento, nenhuma praga chegará na nossa vida. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o temem e daquele que confia no Senhor, e Ele livra todos aqueles que confiam no Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse da vitória, tomamos posse, Senhor, da salvação, que é o maior presente, a maior dádiva que o Senhor nos deu. Mas sabemos que juntamente com isso, e de graça o Senhor nos deu também todas as coisas que necessitamos, Senhor. Nos dá, Senhor, nesta noite, mais uma vez, a vitória, e que os nossos lábios estejam continuamente, Senhor, cantando, louvando, adorando o Senhor. Queremos continuamente cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.
que você vai em paz, com fé, confiando no Senhor. O Senhor está do seu lado, não precisa temer o dia mau. O dia mau vem, mas ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está com você. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por este culto. Eu te peço, leva o teu povo, Senhor, para os seus lares, debaixo da tua proteção. E ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vai em paz, Deus te abençoe e eu te amo em Cristo Jesus.